Vamos voltar agora para o nosso rame-rame político. O governador Tarcísio de Freitas negou publicamente ter articulado para a derrota da medida provisória do IOF. É que essa especulação aumentou, né, Matheus Dias, depois que o Sóstenes Cavalcante foi lá e agradeceu a costura, a articulação do governador Tarcísio de Freitas. E aí ele disse que estão usando o nome dele em vão. Não é isso, meu amigo? Bem-vindo. Pois é, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. E bem como você disse mesmo, é um rame-rame político, né? Isso porque na semana passada já teve bastante esse imbróglio. Primeiro foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele disse que Tarcísio havia participado da derrubada da pauta do IOF, havia articulado por trás das cortinas para fazer com que lideranças do Centrão, principalmente, votassem contra essa proposta. Depois, Sóstenes Cavalcante ainda agradeceu o governador de São Paulo. Agora Tarcísio se posiciona novamente. Ele que na semana passada já havia atacado Haddad, agora se posiciona mais uma vez. Hoje, num evento na Zona Oeste da capital paulista, em que ele se reuniu com o Ricardo Nunes para entregar um conjunto habitacional de mais de 63 milhões de reais. Ele estava lá, deu um depoimento e aí falou sobre Haddad, falou sobre a pauta e negou novamente. Disse que não participou dessa votação, disse que isso era função do Congresso, dos parlamentares, e ainda atacou novamente o ministro, dizendo que concorda que o país passa por um problema gigantesco e que isso deveria ser o foco do governo federal e não se o governador de São Paulo votou ou não, ajudou a participar, ajudou a convencer as pessoas que realmente votariam de fato nessa proposta. Tarcísio respondeu sobre Sóstenes e, como você disse, ele falou que Sóstenes apenas quis fazer um papel bacana de agradecer o governador de São Paulo, mas que ele não participou de nada. Disse que só está preocupado com as pautas do Estado. Evandro, vamos ouvir. No dia seguinte ele falou que ligou para todos os governadores, né? Acho que quis ser gentil. O fato é que eu estou focado aqui em São Paulo e esse assunto é um assunto do Congresso, que fica levando meu nome em vão aí. Né? Eu acho que o Haddad tem uma preocupação maior aí para ele, que é a questão fiscal. Está todo mundo preocupado com a questão fiscal. Está todo mundo preocupado com o rumo fiscal do Brasil. Eu acho que o setor produtivo está preocupado, nós também. O que a gente não quer lá na frente ter um dissabor. Né? Lá na frente a gente não quer ver o Brasil flertando aí com sobreendividamento, com inflação alta e com, eventualmente, recessão. A gente quer o melhor para o Brasil, a gente não vai torcer para o Brasil dar errado. Nessa linha dessa fala dele, dizendo que vai torcer para o Brasil dar certo, mesmo em desacordo, em muitas vezes de opinião com o governo federal, ele disse que não quer que o Brasil seja prejudicado, levantou novamente a pauta do déficit fiscal, disse que o Brasil, nas palavras de Tarcísio, arrecadou de janeiro até outubro um valor aproximadamente de 3 trilhões de reais, o que representa pouco mais de 19% do PIB, mas disse que mesmo assim vai fechar o primeiro semestre em déficit, e para Tarcísio isso é extremamente perigoso, extremamente preocupante, e que o governo federal vai ter que dançar nas cadeiras agora para achar uma solução para uma arrecadação maior e que agrade aos dois lados, né, Evandro? Obrigado pelas informações, Matheus. José Maria Trindade, faltou o governador combinar com o senador Sóstenes Cavalcante, não é? Mas ele ajudou sim. Houve a conversa e a origem. Não fala que não, mas ajudou sim. A origem disso foi uma conversa sobre 2026, né? Ano de eleição. E aí eu sei de um dos auxiliares do governador, que é deputado federal, mas muito ligado a ele, falou assim: mas espera aí, nós vamos dar a Lula esse presente para o ano que vem? Arma contra nós, ou seja, uma bolada para ele no ano que vem derramar dinheiro em projetos sociais e tal, e aí ganhar a eleição? É isso que nós queremos? Aí todo mundo caiu na real de que o trabalho do Ministério da Fazenda em aumentar a arrecadação era com a visão 2026. E aí pularam para 2026. E o grande patrocinador da campanha do Tarcísio é o Centrão. O Centrão viu nisso aí um perigo real, e é verdade. Política é assim, né? Foi aí a origem de vamos derrotar a medida provisória. Então, assim, o Tarcísio estava no centro desse debate mesmo, né? E ele acabou com um discurso bom. Isso aí é aumento de impostos, e era.
E aí o ministro Fernando Haddad disse, né, essas pessoas que querem boicotar ou atrapalhar o país, fazendo provavelmente uma referência a Tarcísio de Freitas diante dele ter sido apontado como o protagonista após o agradecimento do deputado Sóstenes Cavalcante. Aí o Tarcísio vem e responde a Langani, o ministro Fernando Haddad diz, olha, eu acho que o Haddad tinha que se preocupar com o rombo fiscal, que vai trazer mais inflação e piora na qualidade de vida do brasileiro lá na frente. Não, e ele tem razão, o diagnóstico está absolutamente preciso. O rombo fiscal causado pelo excesso do gasto público, por políticas expansionistas de subsídios, etc., tem gerado uma demanda agregada acima da capacidade de oferta do país, gera um processo inflacionário e, como a conta também não fecha, cresce o endividamento. Crescendo o endividamento, pressiona a taxa de juros. Razão pela qual a taxa Selic chega a 15%, porque a política fiscal turbinada, o Banco Central tem que trabalhar em dobro para conter essa inflação. Além do que, o prêmio de risco contido na dívida pública está bastante elevado. Então, juros altos acabam contaminando todo o mercado também. Então, ele faz um diagnóstico bastante preciso e já se coloca, talvez nas entrelinhas, Evandro, como uma alternativa, falando aí para o público com bastante cuidado. Olha, eu tenho responsabilidade fiscal e vou colocar o Brasil nos trilhos. Mas ele tem que falar com muito cuidado isso, porque ele não pode queimar a largada. Exatamente, que tem a ver com o bastidor que eu contei para vocês agora há pouco. O governador tem a preocupação de que toda essa especulação em torno de 2026 tire o foco das entregas que ele quer fazer aqui para o estado de São Paulo e que também são importantes para projetar o nome dele nacionalmente. E a gente, até o Zé Maria Trindade explicou o quanto isso pode ser prejudicial, inclusive para essa imagem que ele não quer passar de que ele está largando as entregas do estado de São Paulo para já se concentrar nas eleições de 2026. Ao mesmo tempo, quando ele se coloca em espaços antagônicos ao do governo federal e ao do ministro Fernando Haddad, como o Gani menciona, se coloca como alguém que tem responsabilidade fiscal. Agora, 5h25, quem nos acompanha pela Rádio Rápido Intervalo, daqui a pouco espera vocês, nas outras plataformas seguimos. E, de certa forma, Fábio Piperno, isso também é uma sinalização que pode ser utilizada numa possível campanha eleitoral para todo o país. Olha, eles vão te entregar, eles estão correndo o risco de te entregar rombo fiscal. Eu penso diferente e, inclusive, condeno a solução que foque apenas na arrecadação. Também puxando um pouco desse desgosto que o brasileiro tem de pagar tanto imposto. Então, a bola fica pingando, eles deixam a bola pingando para a comunicação do governo federal, que eu não sei como é que vai assimilar isso aí, não sei qual é o uso que fariam disso aí. Porque, por exemplo, para o governo Porque não federal, tem popularidade que sobreviva à questão econômica, hein? Perfeito, mas para o governo federal, quando há esse tipo de indireta, ficaria muito fácil dizer o seguinte: bom, eles falam em bomba fiscal, mas nós estamos ajudando, eles estão contribuindo com umas bombinhas para isso também, porque quase todas as grandes obras do governo do estado de São Paulo têm a parceria de quem? Do governo federal. O governo federal está colocando também investimentos aqui em São Paulo, e são muitos bilhões de reais. Por exemplo, o túnel Santos-Guarujá. Qual é a composição dos gastos? Metade cada um, lá 45 e um pedaço lá PPP. Expansão do metrô, BNDES. O trem intercidades, BNDES. Então, todos os grandes projetos do atual governo, e ótimos projetos, por sinal. Eu sou muito a favor do transporte sobre trilhos e gosto da ideia do túnel. Mas temos que reconhecer que todos esses grandes projetos contam com recursos do governo federal. Uhum. Ou será que o governo de São Paulo vai adotar, por exemplo, uma solução do tipo Milei? Então também vou parar a obra pública. Vou parar a obra pública e não faço mais nada, porque aí cai o gasto. É uma escolha. Então, eu acho que esse é o tipo de bola que fica pingando para uma boa comunicação do outro lado aproveitar. Porque, Piperno, você entende que quando há uma boa obra aqui no estado de São Paulo, as pessoas elas dedicam essa boa obra ao governo federal e não ao governo do estado? Porque a impressão que eu tenho é diferente. Não, eu tenho certeza disso que você está falando. Por exemplo, o túnel Rio Santos-Guarujá, ele obviamente vai ser
envelopado e tal, entregue como uma obra do governo do estado de São Paulo. E não tem nada de legítimo nisso, não estou dizendo que está errado. Aliás, eu até, enfim, sugiro que quando o túnel ficar pronto, cada um faça uma festa de inauguração de um dos lados. Um vai inaugurar no Guarujá, o outro em Santos. Pronto, fica bom para todo mundo. Mas é óbvio que a percepção da população, ela certamente estará muito mais alinhada ao governo de São Paulo. Só não fica bom porque tem que fazer a cobertura, né? Porque aí a gente tem que se dividir. Vai ter até aquele jingle, né? É Tarcísio que fez, é Tarcísio que faz. Pois é. Arremate, Bruno Musa. Mesma coisa de sempre. A gente vê sempre uma narrativa. A gente estava falando aqui das obras, por exemplo. Estava lendo coincidentemente hoje de um estádio que foi construído, por exemplo, lá no Catar, tem o teto retrátil, etc. Custou 286 milhões de dólares. Contra aí em Brasília, o Mané Garrincha, que o Zé Maria sabe muito bem, custou mais de 830 milhões de dólares um estádio que não tem a mesma tecnologia do outro. Ou seja, é a mesma discussão que a gente está falando aqui. As obras vai para o governo do estado, as obras vai para o governo federal, elas são de fato eficientes, não são? O grande ponto no Brasil é que, mais uma vez, falta o debate. O debate, ele engrandece e favorece o bom uso do dinheiro do pagador de imposto, que eu, infelizmente, tenho cada vez mais perdido as esperanças com relação a isso. Mas eu vejo no Tarcísio ainda, de verdade, posso ser ingênuo, mas totalmente aberto aqui o mercado para ele. Eu acho que vai depender daqui até março, abril, ali, para ele entender como está indo a dinâmica da própria economia, das próprias pesquisas, para ele saber se abre mão de uma reeleição que é praticamente certa e concreta e relativamente simples aqui em São Paulo, ou partir para o que eu concordo com o Alan, que ele ainda é o número 1 do Centrão. Mas vale lembrar, o fisiologismo do Centrão nada impede que, se a coisa mudar, eles podem voltar para o lado que eles acabaram de pular fora do barco.